Mercado cai, investidores aguardam aí a reunião do Jackson Hole que acontecerá na sexta-feira. Vamos ver isso e muito mais no videozinho de hoje, que a gente tá aí cheio de novidade para vocês, muita análise. Vamos analisar o Bitcoin, o Ethereum e outras altcoins. Também vamos trazer notícias de vendas aí, ou seja, os outflows de ETF, mas não só estão vendendo Ethereum nos ETFs, mas também estão comprando Ethereum nas reservas estratégicas. Então tem muita coisa boa no vídeo de hoje. Bom dia aí a todos, e se você já acordou sorrindo e agradecendo a Deus pelo seu dia, faça agora aquela açãozinha. Pega o controle da televisão, bote para cima, bote na minha carinha, aparece assim, ir para o canal. Você vai para o canal e aperta inscrever-se. E aí você já vai estar inscrito no nosso canal. E se for no celular, é mais simples, aí é só apertar o botão de inscrever-se para poder receber os nossos vídeos diariamente aí na sua casa, tá bom? Então vamos lá. É o canal que mais cresce no Brasil? É o canal que mais cresce no Brasil, cara. A quantidade de inscritos que está entrando todos os dias está algo assim maravilhosa. E é muito importante ter todos vocês aqui conosco. Então vamos lá para o nosso videozinho aí, sem muita conversinha aí. Vamos dar uma olhada logo aqui no gráficozinho aí, olha só, link bateu lá e rejeitou. Isso aqui eu estava estudando agora e já abri com ela, ó. Batendo aqui nesta LTB de resistência, exatamente bate e rejeita, mas vamos olhar aqui mais ou menos aquilo que a gente vem conversando. Vamos traçar alguns alvos aí no Bitcoin e ver mais ou menos o que é que nós temos por diante aí. Existem vários cenários, várias possibilidades, tudo é provável de acontecer e possível de acontecer, mas existem movimentos que são tem uma probabilidade maior de acontecer. E é isso que você tem sempre que diferenciar entre as coisas que são possíveis acontecer e aquelas que, através do estudo, indicadores matemáticos, têm uma probabilidade maior de acontecer, ok? Eu vou tirar agora essa LTB de resistência, que ela virou quase um suportezinho aqui. A gente estava aguardando aí a vinda até os 111.500, que não aconteceu no dia de ontem. O Bitcoin ainda foi a 112.600 aí, mas eu vou tirar essa linha agora, que agora a gente vai fazer outro estudo aqui junto com vocês, ok? Vamos tirar essa carinha de dinheirinho aqui, vamos lá. Vou jogar o gráfico de 4 horas aqui primeiro, né, para a gente ver o que está acontecendo. RSI estocástico aqui indo para a região do meio, atualmente região 50. Ele deu uma oportunidadezinha de entrada no curto prazo ontem, né, aqui está mostrando, mas existe sim uma possibilidade que para mim ainda não é probabilidade, é possibilidade do Bitcoin estar acumulando justamente nessa zona aqui, ok? Se a gente pega aqui, vou passar primeiro essa linha, que é esse topo anterior, e eu já vou falar sobre isso, e vou vir nessa linha e vou meter um retângulo aqui de acumulação. Olha só. O que é que nós vemos aqui claramente? Que o Bitcoin está neste canal agora. Eu posso até jogar um canal aqui, que eu acho que um canal a gente consegue ver melhor aqui, um canal paralelozinho aqui. Ok, vou jogar um canal paralelo aqui. E nós podemos ver aí claramente, só verificar se o áudio está de boa, claramente que o Bitcoin está acumulando nessa área praticamente desde o dia 11 de julho aqui, ok? Nós temos uma acumulação nessa região com suporte nos 111 mil e uma resistência nos 123.300. Ele rompeu, né? Bateu o topo histórico, mas ele rompeu e foi logo rejeitado aqui. Poderá ser esse o topo de mercado? Sim. Aí vem aquela história. É possível, mas a probabilidade de que seja o topo é quase nula, ok? Na minha visão, no meu estudo cíclico do Bitcoin. É possível? Sim, é possível. Mas
a probabilidade de ser, para mim, eu diria que 10% e 90% de não ser o topo de mercado. O que é que nós enxergamos aqui agora neste movimento do Bitcoin, ok? E o que você tem que tomar cuidado de precaução aqui. Primeira região importante é essa região aqui dos 116 mil dólares. Agora eu vou tirar o canal. Não, eu vou deixar por enquanto, só vou diminuir a intensidade da cor dele aqui. Vou tentar botar um mais clarinho aqui, ok? Pronto, dá para você ver e está mais claro. Então, existe uma grande possibilidade, né, da gente ver o Bitcoin tentar voltar aqui para essa região dos 116, ok? A probabilidade de isso acontecer e ele voltar aqui para a região dos 104 mil durante essas próximas semanas, né, pelo menos daqui a máximo 14 dias, tem uma probabilidade maior de acontecer. Mas é possível que ele, ao vir tentar romper aqui, ele consiga romper e se manter acima dos 116, aí ele passa para a próxima resistência aqui, que eu jogaria, deixa eu só alterar um pouquinho aqui para baixo aqui, porque eu jogaria aqui nos 118.800 aqui. Aumentar para vocês enxergarem melhor aqui. Então, rompendo os 116 e se mantendo acima, ele teria que buscar agora o rompimento dos 118 e se manter acima. Pronto. Esse seria o estudo básico do mercado. Na minha visão, dentro dos próximos dias, a probabilidade de ser este movimento que eu vou colocar de vermelho no Bitcoin aqui, existe uma probabilidade muito maior dele fazer este movimento vermelho do que o verde. Mas é possível ele fazer o verde. Ah, Sandra, então pode subir ou pode cair? Sim, infelizmente o mercado ou sobe ou desce. Quando a gente brinca ou lateraliza, é algo que não lateraliza muito, não, porque ele nunca vai ficar uma linha reta para frente, né? Assim, lateral. Ele sempre vai ficar lateral com pequenas volatilidades, como aconteceu aqui nessa regiãozinha pequena, que ele lateralizou aqui durante 2 dias, mas praticamente com quase zero volume de negociação. O que é que a gente vê aqui também? Olha só, eu não analiso muito volume, né? Mas eu vou jogar aqui o gráfico de 5 dias. Ok? Eu vou analisar o gráfico. Vamos botar o gráfico diário, é melhor. Gráfico diário aqui. Olha o gráfico diário, o que nós temos aqui, se a gente for ver no volume. Temos picos, né? Mas a média do volume, ele tem sido descendente aqui, ó. Tá vendo, ó? O volume tem sido descendente, está diminuindo a quantidade de volume dentro do mercado enquanto ele se aproxima do seu topo. Pelo aquele estudo que nós já mostramos e fizemos aqui a vocês, o topo do Bitcoin poderá estar acontecendo dentro de praticamente aqui, do dia 6 de outubro ao dia 24 de novembro. Nós já traçamos isso e praticamente essa é a região aonde poderá estar acontecendo o topo do Bitcoin. Ah, Sandro, mas você está tentando chutar ou adivinhar? Não. A probabilidade de isto estar acontecendo e acontecer é muito maior do que a possibilidade dele ter um ciclo estendido, né? Muita gente está falando de ciclo estendido. É possível? Sim, é possível. Mas não é provável. Entendeu? Por isso que às vezes é muito importante vocês entenderem quando a gente explica
que existem possibilidades, existem probabilidade. A probabilidade ela é calculada de forma matemática e a possibilidade ela é calculada de acordo com a vontade do mercado, que ele pode fazer o que ele quiser. É possível ir para cima, subir 100%, como ele é possível cair 80% ou 99%, ok? Bem, então mostrado aí o que a gente tem que analisar no Bitcoin. Hoje o mercado, claro, está vermelho de acordo com a queda que tivemos ontem, né, no diário. No de 1 hora aí, algumas coisas estão se recuperando, inclusive o OKB novamente aí se recuperando, Chainlink aí se recuperando, mas por enquanto o cenário não está tão agradável para as altcoins, né? Muitas altcoins perderam muito valor. Ontem eu estava fazendo um levantamento aqui, inclusive algumas altcoins que a gente utiliza normalmente na Orca para fazer pools de liquidez. Hoje em dia tem que ter muito cuidado quais altcoins você vai escolher, por exemplo, para colocar em uma Orca aqui. Ok, ele não vai conectar aqui, beleza, mas tem pools aqui para a gente ver quais altcoins a gente vai colocar aqui. Eu tive fazendo um levantamento, cara, e as quedas dessas altcoins que tinham boas pools de liquidez na Orca foi muito, muito grande. Eu posso mostrar para você até a própria Render. Até a própria Render aqui foi algo assim absurdo a queda dela desde a região de 2024 aqui, ó, praticamente de março de 2024 para agora a Render caiu 73%. O bom da Render foi essa subida aqui, ó, que foi quando a gente acrescentou ela no nosso portfólio. Nós acrescentamos ela no nosso portfólio de agosto de 2022 e foi muito bom porque a gente pôde comprar Render a 40 e poucos centavos aqui. Ela meteu uns 13 dólares aí praticamente, mas olha só, desse período que a gente começou a usar muito ela na Orca para pool de liquidez, ela caiu 73%. Outra que nós usamos muito na pool de liquidez lá na Orca, o token Júpiter. Aqui. E olha o que aconteceu também com o token Júpiter desde que a gente começou a utilizar as pools na Orca. Olha aqui, ó. Abril para agora, 73% de queda. Então, qualquer pessoa que fez pool de liquidez durante esse período usando a rede Solana na Orca e não é tokens fuleiros. Estamos falando, mencionando tokens bons, ok? Tokens, por exemplo, úteis como a própria PIF, que é um dos maiores, é o segundo maior oráculo e na verdade é o maior oráculo em termos de usabilidade no mercado cripto, é PIF, ganha até da Link em termos de protocolos que utilizam. Mas olha só, desde que a gente começou a fazer pool nela aqui, mais ou menos essa região de março, abril, olha a queda da PIF, 88%. Isso acaba com qualquer capital de liquidez que você queira utilizar. Então, tokens fortes, tokens bons. E não estou falando nem de tokens fuleiros, como os tokens meme, que muita gente fez pool de liquidez com tokens meme, né? Isso é natural, porque a rentabilidade é muito grande. Deixa eu pegar um deles aqui, deixa eu pegar o da Kraken aqui. Olha isso. Olha o token da Mel. 76% de queda também. Então isso prejudica qualquer liquidez que alguém vai fazer numa Orca. Por isso que hoje, olhe lá, pelo preço que está a Render, a melhor pool seria Solana e Render, ou você juntar Solana com Ethereum, Solana com Bitcoin, como aqui, ó, Solana com WBTC, Solana com CBBTC, que é o Bitcoin da Coinbase, esse tipo de ativo. Não dá para colocar outras altcoins junto com Solana para fazer a sua pool de liquidez, porque a coisa não está agradável para as altcoins. Volume das exchanges aí voltou a cair, mas
chegou a 74 bi, que foi muito bom, né? Até o dia 15, nós necessitamos que o volume dessas exchanges pelo menos chegue aqui na região, ultrapasse os 100 bi, para a gente ver que chegamos realmente naquele momento de topo de mercado. Então, também esse é outro gráfico que a gente vai ficar de olho aí. Presidente da SEC, isso é uma notícia boa para o mercado cripto. Ele diz que muito poucos tokens são como títulos, como valores mobiliários aqui, né? Ó, são valores mobiliários, sinalizando uma postura mais amigável em relação ao setor em comparação à administração anterior. Ele acrescentou que pretende adotar também a inovação e criar uma estrutura para proteger o mercado de criptomoedas contra regulamentações enganosas no futuro. Então é um cara que é a favor do mercado cripto, e isso é muito bom até para as possíveis aprovações aí dos ETFs da Cardano, XRP e outras que estão aí na fila para ter seus ETFs aprovados aí. Noticiazinha aí da Aurai para a galera. Olha só, a galera que é investidora de Aurai, a Aurai Chain informou que eles têm gerado lucro, né? Vou até colocar aqui, ó. Geraram receita por meio de serviços de agente de IA. Eu já trouxe um vídeo sobre agente de IA aqui na Aurai para os membros do canal. Inclusive, se você não é membro Tor, torne-se membro Tor. Aí é só apertar seja membro e vai receber estudos, vídeos e tutoriais passo a passo, tudo exclusivo para vocês. Então eles estão fazendo buyback, eles estão recomprando token Aurai justamente para tirar de circulação do mercado e ajudar a melhorar o preço da Aurai. A Aurai tem tido um movimento até interessante esses últimos dias, né? Ela teve aqui uma boa alta, teve uma recuperação, claro, aí acabou caindo junto com o mercado todo aqui, mas ela está com uma estrutura interessante aqui desde abril de 2025, montando em cima dessa LTA de suporte aqui. Enquanto ela estiver acima dessa região, a gente está safe, e a possibilidade dela voltar aos 20 dólares, como fez agora em 2023, e se eu não me engano 2024, é muito, muito provável. Fidelity vendeu 2.125 bitcoins, no valor de 246 milhões, né? Foi uma saída, um outflow aqui, devido a essa última queda, e também depois de ter batido o topo histórico. Isso normalmente acontece, a realização de lucro, principalmente pessoas que estão aí, grandes investidores que estão testando esse mercado de Bitcoin. Para eles é muito pesado você ver uma queda de repente no mercado, como houve já no Bitcoin recentemente. Agora tivemos uma quedazinha aí de leve, atualmente com 8%, chegou quase a 10% aí. Olha só, a queda chegou quase àquele valor que para mim era o mínimo de queda que a gente teria em setembro, que era os 10%, e já quase bateu agora. Mas eu acredito que entre 15% a 25% a gente vai ter de queda aí antes de outubro, né? Não posso precisar a data, mas pelo tal do Jackson Hole. E o que é Jackson Hole que você falou tanto no começo, Sandro? Jackson Hole é isso aqui, ó. Rendimentos caem enquanto investidores aguardam Jackson Hole, que é uma grande reunião que tem sobre os bancos centrais. Eles vão falar sobre os bondes dos bancos centrais, ó. O que é interessante é que quando tivemos a queda nos rendimentos por conta do relatório do mercado de trabalho, algumas semanas vimos algum retorno de dados inflacionário. Então essa reunião do Jackson Hole, ele vai justamente definir algumas diretrizes financeiras nos Estados Unidos, principalmente pelos bancos centrais. Um evento importante do Banco Central dos Estados Unidos a fim de projetar cortes na taxa de juros no próximo mês. Então tudo isso tende a ter sempre uma grande volatilidade e vai influenciar diretamente aqui nesse gráfico que nós temos da CME, do corte de juros. Cara, ontem estava em 16, hoje já está em 17 aqui. Inclusive, pausa rapidinho aí, só para dizer uma coisa para vocês. Cara, você ainda não tem... Deixa eu olhar aqui. Qual é? Eu tô perdido aqui buscando é o combo perfeito aqui, ó. É o combo perfeito aí, ó. Red Dot Pay em cima da minha cabeça.
Se você não tem ou não consegue escanear o QR Code, tem link na descrição. Você pode entrar, abrir o seu Redot Pay para usar as suas criptos, o seu lucro de pool de liquidez, de trade, do que seja, sem o rei da selva lhe atacar. Ok, você pode andar na floresta livre, leve e solto, nu, feito aquela série que passa na Netflix, que você anda nu pelo meio da selva, sobrevivendo. Então você usa o Redot Pay e você usa aqui também a OneKey, que está aqui do lado, do lado de lá, ó, o OneKey. Tudo tem link na descrição, tá bom? Então vamos lá, vamos seguindo aqui com o nosso informe. E esse Jackson Hole, ele vai acontecer, essa reunião aqui, ó, o simpósio de Jackson Hole, vai acontecer aqui sexta-feira às 9 horas. E por que isso é importante? Olha só, eu peguei esse gráfico aqui e esse gráfico ele mostra o seguinte: toda vez que tem essa reunião do Jackson Hole, o mercado faz isso, ó. Em agosto de 2022, 26 de agosto de 2022, o mercado corrigiu 11% nessa reunião do Jackson Hole. Está em cima da OneKey aí. Depois, em 2023, 25 de agosto de 2023, o mercado caiu 7% também com essa reunião. Em 23 de agosto de 2024, o mercado caiu 4% com essa reunião. Então, sexta-feira amanhã Amanhã é quinta, né? Amanhã é quinta, cadê? O Jackson Hole que dia é aqui? Sexta-feira. Não, simpósio, não, começa quinta. Começa quinta-feira. Cara, tem todo dia esse negócio? É todo dia, ó. Hoje já tem. Quarta-feira, não sei que tema vai ser tratado ou qual é o dia mais importante. Amanhã tem. E sexta-feira também tem. Então, quarta, quinta e sexta tem o simpósio Jackson Hole. E pelo histórico que nós temos aqui, existe sempre uma grande correção nesse dia. Então, pode ser que o mercado tenha precificado isso. Se o mercado precificou isso, pode ser que nós tenhamos aquela volta da possibilidade e não da probabilidade, da possibilidade de voltar acima dos 116 mil após finalizar esse simpósio Jackson Hole. Mas, caso não tenha precificado e venhamos ter uma queda de 5% mais, poderíamos ver o preço do Bitcoin chegar na região dos 107 até os 105 mil dólares aqui embaixo. Então, vamos ficar de olho. Ontem, todo o meu stop foi executado, inclusive aqui nos 115 e, cadê? Essa linha aqui, nos 115,38, ok? Então, ontem eu vendi 80% dos meus bitcoins aqui, baseado no meu estudo, ok? No meu estudo. Qual é o meu estudo? Que eu vou conseguir comprar dentro, no máximo nas próximas 4 semanas, o Bitcoin abaixo do preço que eu vendi. Eu vendi a 115, agora, né, o restante, eu já tinha vendido 30%, então eu vendi 50% mais, fechei 80%, nos 115,62, conforme eu tinha mencionado para vocês ontem. Caso venha mais abaixo, é onde eu vou comprar. E eu tenho que seguir a minha linha de raciocínio para comprar aqui nessa região, no nosso gráficozinho de ciclo, né? Eu vou até aumentar bem aqui, que ontem a galera me reclamou que não estava vendo bem. Aqui, o seguinte, é possível sim, olha só, ele dá uma esticadazinha, tentar ir para os 115 novamente, ainda nos próximos dias, e a probabilidade dele cair aos 90, cara, aqui pelo Bitcoin Cycle Repeat Chart, ele diz que poderemos cair até 96 mil dólares. Cara, aí sim preocupa sempre um pouco, porque a queda abaixo dos 98 mil aqui é preocupante. A queda abaixo dessa linha aqui, última, roxa aqui, é preocupante. Entendeu? Deixa eu tirar aí. Ó, vou tirar a propaganda. Em cima, Redot Pay, faça seu agora e aproveite e gaste com cripto. Você deposita cripto, gasta na mesma hora em qualquer país do mundo
e ninguém vai ter conhecimento, ok? Na hora de fazer, você pode utilizar não necessita colocar CPF, você coloca a sua documentação lá, pode colocar qualquer coisa que não precisa ter CPF, até carteira de identidade que não tenha CPF, qualquer informação, não precisa colocar CPF, tá bom? E o Anki para você transportar seus milhões de dólares em cripto ao redor do mundo sem o rei da selva lhe perturbar, tá bom? Para que carregar malotes de dinheiro se você pode carregar malotes aqui dentro? Olha a ideia. Olha a ideia. Deixa eu tirar as publi aqui, peraí, viu? Apareceu, eu multipliquei. Deixa eu tirar as publi para a tela ficar mais limpa para vocês, ok? É interessante que eu não sei nem onde estão as publi. Foi mal, gente. Foi mal. Nem eu sei onde estão as publi aqui. Bem, a Anki acho que vai ter que ficar porque eu não consigo tirar. Ah, achei aqui. Pronto. Então, essa é a minha posição agora. Mas quando a gente olha o nosso gráficozinho maravilhoso aqui, a gente vê duas oportunidades de comprar o Bitcoin abaixo dos 105 mil dólares. Então foi baseado neste movimento, que pode ser agora ou pode ser durante o mês de setembro. Ok? Vamos ver se esse gráfico é bom, se esse gráfico não é, se esse indicador é bom, se esse indicador não é. Vamos ver isso. Mas eu tenho que traçar a minha estratégia. E a minha estratégia qual é? Desde o início, desde julho que eu falo que em setembro, nessa região aqui, setembro, teremos oportunidade de comprar Bitcoin abaixo dos 111 mil. E aí vai as ordens aqui no 108, no 105, no 100 e depois no 98. Que esse 105 aqui é 104 mil, mas eu vou botar em 105. Então, diante disso, eu estou seguindo a minha estratégia aí. Lembra que eu falei da venda dos Bitcoins, tudinho aqui, acho que foi Fidelity que vendeu também. Teve outra aqui, qual é a outra notícia aqui? Aqui, ó, BlackRock, Fidelity e outros ETFs venderam no total 422 milhões de dólares de Ethereum. Pois é, adivinha quem comprou? Adivinha quem comprou esses Ethereums todos aí? Olha só quem comprou esses Ethereums, ó. Eles venderam, né? Aí tu olha aqui, ó, ETF, ó o que aconteceu. Diminuiu, né? Tinham 6 milhões e meio de Ethereum, caiu para 6 milhões e 400. Agora, olha quem comprou a reserva estratégica. Ontem foi comprado mais praticamente, deixa eu puxar aqui, reserva estratégica comprou aqui praticamente quase 400 mil Ethereum aqui, ó. Eles tinham, dia 18, 3 milhões e 700 mil Ethereum e agora, inclusive a SharpLink Game, que é do cara, ou seja, não é que é dele, tem no conselho agora administrativo o cara que é o dono, que é o CEO, lá o cofundador da Consensys e da blockchain da Linea, ok? Por isso de olho na blockchain da Linea. E eles já meteram aqui, ó, meteram mais 143 mil Ethereums para a reserva deles. E com isso, atualmente, a SharpLink já tem aqui 740 mil Ethereums, perto de chegar a 1 milhão de Ethereums. E por último aqui, olha só, deixa eu ver, aqui ó, deixa eu traduzir para a galera, aqui ó. O Bill Miller 4 disse que apenas 1% de 60 trilhões, você sabe que os fundos de aposentadoria, pelo menos nos Estados Unidos, o Donald Trump já assinou uma lei de que os fundos de aposentadoria podem fazer reserva em Bitcoin. Então esse cara ele falou o seguinte, que 1% do que seria os 60 trilhões dos fundos de aposentadoria global que existem, eles já poderiam aumentar o preço do Bitcoin em 30 mil dólares. E se eles comprarem 2% apenas dos 60 trilhões, comprar Bitcoin, cara, eles podem levar o Bitcoin para 175 mil dólares.
Pode não acontecer nesse ciclo, como também pode acontecer, mas será inevitável nos próximos ciclos, nos próximos anos, os fundos de aposentadoria e outros fundos e outras empresas comprarem mais Bitcoin, assim como compram ouro como reserva de valor. Então, dessa forma, cara, sempre que tiver oportunidade, acumule Bitcoin, guarde Bitcoin, aumente o seu potencial em Bitcoin, porque isso é uma reserva de valor e daqui a 10, 20 anos pode levar você à aposentadoria. Eu estou até com vontade de fazer agora, nesse próximo 2026, montar uma carteira para minha aposentadoria de Bitcoin, comprando sempre tipo DCA. Qual é a tua opinião? Deixa aí nos comentários. Vale a pena eu fazer uma série dessa, tipo, sei lá, que dure 10 anos aqui, ou até o YouTube existir e tudo, para que a gente acompanhe um segmento de compras de Bitcoin e veja o resultado durante anos? O que é que vocês acham? Eu sei que é um projeto longo, mas eu estarei aqui. Você vai estar aqui comigo? Já diga aí agora se você tem interesse nessa série, deixa nos comentários, deixa o like. E se chegou até aqui e não está inscrito no canal, cara, olha, vou lhe contar uma coisa. Eu soube, me contaram ali na esquina, quando eu desci para comprar pão, me contaram ali na esquina de que todo mundo que tiver inscrito nesse canal, que é o canal que mais cresce de criptomoeda no Brasil, vai ficar rico. Brincadeiras. Não vai ser por estar inscrito aqui no canal, mas sim por estar procurando aprender todos os dias. E eu tenho certeza que é isso que você está buscando fazer quando está inscrito no nosso canal, quando dá like, quando comenta aí com a gente, tá bom? Deus abençoe a todos. Mais uma vez um vídeo de 30 minutos. Eu não sei quando eu vou conseguir fazer vídeo de 10 minutos, mas assista na velocidade rápida, o que seja. Fiquem com Deus. Boa quarta-feira a todos. A gente se vê no próximo vídeo.